queridos alunos do terceiro ano, tudo bem? Vamos hoje, novamente a mais uma semaninha, de videoaulas, só que essa semana é uma semana um pouquinho diferente. Essa semana a gente terá revisão, que contemplará os conteúdos aplicados entre a semana 11 até a semana 14, que foi essa semana que se encerrou. Então vamos lá. Seguindo a lógica do nosso livro, lá a partir da semana 11, a gente começou a estudar novos tipos de gêneros textuais. O primeiro deles foi instrução de brincadeira, Na verdade, aqui a gente estudou o gênero textual instrução, que são aqueles gêneros textuais que têm a capacidade, de orientar ou instruir uma pessoa na montagem de um brinquedo, de um móvel, de um aparelho, ou até mesmo mexer, no celular que você está usando agora. Então, a gente aprendeu que o gênero textual instrução é nada mais, nada menos do que um texto capaz de te orientar, ou seja, te instruir a preparar, a montar algum tipo de objeto, algum tipo de brinquedo, algum tipo de eletrodoméstico, ou até mesmo, mexer em aparelhos digitais, ok? Logo depois, a gente estudou também, dentro dos conteúdos abordados na nossa aprendizagem, substantivos coletivos, Que a gente tem aprendido bastante, fazendo alguns exercícios, brincamos um pouquinho no nosso arraial com esse tipo de gênero textual, não foi lá na nossa... Desculpa, com esse tipo de substantivo lá na nossa pescaria. E a gente sabe que o substantivo coletivo é aquela palavrinha que mesmo no singular ela dá um nome ou uma coleção a uma reunião de objetos ou uma reunião de seres. Mesmo no singular, você vai conseguir agrupar um número grande de seres, de objetos, ok? Então aqui a gente vai contemplar uma reunião de coisas, ou seja, vai ter mais de um elemento junto. Porém, esses elementos, quando você falar desses elementos todos juntos, você vai se referir como se fosse singular. Porém, ele vai te dizer, te instruir a mais de um objeto reunido. Por exemplo, quando eu falo cacho, o cacho, ele é coletivo de uvas ou bananas. Ou seja, um cacho de uvas. Ali naquele cacho de uva eu vou ter mais de uma uva, vou ter uma reunião de uvas. Logo, vai se ter um coletivo de uvas e um substantivo coletivo que a gente pode agregar a essa reunião de uvas justamente é cacho de uvas, igual a banana. Quando a gente tem mais de uma banana reunida, a gente vai ter um cacho de banana. Quando eu tenho muitos cães reunidos, ou seja, mais de um cão, eu tenho uma matilha, ou seja, uma matilha de cães, mais de um cão reunido, ou seja, eu tenho uma reunião, um número grande de cães junto. Logo, em vez de eu falar numeralmente quantos cães eu tenho, eu me refiro a um substantivo coletivo, ou seja, uma matilha de cães. Quando eu me refiro a peixes, muitos peixes reunidos, é um cardume, ou seja, o cardume é o substantivo coletivo de peixes. Quando eu falo muitas abelhas reunidas, eu faço referência a um enxame de abelhas, ou seja, muitas abelhas reunidas, um número grande de abelhas juntas, logo se refere a enxames. Quando eu falo de livros, a gente vai a uma biblioteca, um local que reúne uma grande quantidade de livros juntos, se refere a uma biblioteca. É um local onde tem
um número grande de disco, ou seja, é uma discoteca. E tudo isso se refere a substantivos coletivos, que nada mais, nada menos são palavrinhas que dão nome a uma coleção ou uma reunião de objetos ou seres todos juntos e logo são chamados de substantivos coletivos, ou seja, são substantivos, que substantivos a gente sabe que são palavrinhas que dão nomes a objetos e seres, e coletivos é justamente porque se refere a uma reunião de objetos ou seres juntos, ok? Então, substantivo você vai ter um nome agregado a algum elemento e coletivos, ou seja, se referindo a mais de um. Ok? A gente aprendeu também um pouquinho sobre o uso do S e do SS. No uso do S, a gente aprendeu que apesar de algumas palavrinhas serem escritas com um S, ela possui um som diferente. Ou seja, a gente tem o S com som de Z. Por exemplo, na palavra casa, eu escrevo casa com S. Mas o S dessa palavra não tem o som de S. Ele tem o som de Z. Ou seja, ele tem o som de Z. Casa. Ok? Quando eu tenho casamento, eu escrevo casamento com S. Mas eu não tenho o som do S. Esse som aqui, ó. Na palavra casamento, eu tenho o som do Z, ou seja, casamento. Quando eu tenho tesoura, também é escrito com S, porém tem som de Z. Ó, tesoura, ok? E a gente também aprendeu que palavrinhas com SS, a gente só vai ter SS nas palavras se entre esse SS a gente tiver duas vogais. Uma antes do SS e uma depois do SS. Por exemplo, assado. Eu vou ter aqui o uso do SS. Por quê? Porque eu tenho uma vogal antes do SS e uma depois. Eu vou ter uma vogal entre o SS. Eu tive a vogal A antes e a vogal A depois. Se eu tiver pessoa, eu vou usar SS por quê? Porque ele vai estar entre duas vogais. Ele está entre a vogal E, que veio antes, e a vogal O, que veio depois. Ok? A gente também aprendeu outros tipos de gêneros textuais nessa última semana, né? O que a gente vem falando muito ultimamente é o gênero textual receita, né? Inclusive vimos, né, vários tipos de comidas, né, que são feitas nessa época do meio do ano, né, com festas de São João, festas juninas, festas julinas, como bolo de fubá, mandioca, pamonha. Vimos vários tipos de receitas que envolve esse gênero textual. Inclusive lá na charada, né, que a gente teve no nosso arraiá, a gente viu alguns alimentos que compõem, né, essa característica desse gênero textual, receita. Então a gente aprendeu que a receita ela é um tipo de gênero textual que tem a capacidade de te instruir no preparo de alimentos. Ou seja, ela vai te dar todos os passos, te orientar, ou seja, te instruir como você deve prosseguir na preparação de algum tipo de alimento, de prato típico, ou seja, de uma sobremesa, seja lá o que for. E o gênero receita textual, ele tem duas partes. Ele é dividido em ingredientes, né? E vai ser ali que a gente vai ter todos os alimentos necessários para compor essa receita. Você vai ter a quantidade que precisa para essa receita. E você também vai ter as medidas desses alimentos que você vai acrescentar para preparar a sua receita. E logo as medidas desses alimentos vai vir agregada com utensílios que você vai utilizar para essa medição. Por exemplo, quando eu falo 1 xícara de açúcar, então ele vai te dar o utensílio, que é a xícara, para você medir a 1 xícara, aquela quantidade que você vai precisar para incluir na sua receita. 3 colheres de manteiga, você vai ter que utilizar
3 colheres de manteiga, que é o utensílio para colocar a quantidade desejada para preparar aquela receita. E a gente também tem uma outra parte da receita que é o preparo. O preparo nada mais, nada menos é do que a ordem na qual você vai ter que adicionar todos aqueles ingredientes na sua receita de forma que ao final a gente tenha o produto final, ou seja, o alimento que você está preparando. O modo de preparo ele vai trazer ali ordenadamente, ou seja, em sequência, o como você deve adicionar os seus alimentos, né, os seus ingredientes e o que você deve fazer com cada um deles. Por exemplo, ele pode dizer, misture muito bem o açúcar, a manteiga e 3 ovos. Logo em seguida, adicione uma xícara de leite. Mexa muito bem. Em seguida, acrescente 2 copos de farinha. Misture todos esses alimentos. Em seguida, coloque em uma forma e leve ao fogo. Ou seja, que ele te deu passo a passo, ou seja, ordenadamente, em sequência, todos os passos que você deve seguir até que você consiga ter todo o preparo da sua receita e tenha-se um produto final, ok? A gente aprendeu logo em seguida verbos no imperativo. E a gente comentou que a gente encontra principalmente verbos no imperativo em receitas lá no modo de preparo. Porque o modo de preparo ele vai te dar ordens a ser seguidas. Ou seja, quando ele fala, coloque todos os ingredientes dentro do liquidificador. Bata durante 20 minutos. Deixe a massa descansar. Coloque em fogo no forno durante 40 minutos. Ou seja, a todo momento ele te deu ordem. Coloque, misture, bata. Então, todas essas palavrinhas que eu falei são verbos no imperativo. Ou seja, são verbos que vai te indicar uma ordem. E a gente encontra principalmente verbos no imperativos nas receitas, né? E em específico no modo de preparo, quando ele vai dizer adicione, mexa, misture, espere, cozinhe, descasque, frite. Tudo isso são palavrinhas que vão emitir ordem e geralmente essas palavrinhas terminam com a vogal E. Logo, geralmente, todas as palavrinhas que são verbos no imperativo terminam com a vogal E, como frite, amasse, descasque, ok? E quando a gente falou em verbos no imperativo a gente resgatou um pouquinho da ideia do que são verbos. E a gente aprendeu, né, que os verbos são palavras que indicam ação ao sujeito. Por exemplo, quando eu falo Maria Clara foi passear com sua prima. Quando eu falo Maria Clara foi passear com sua prima, qual é o verbo da minha palavrinha? É o passear, né? O passear é a ação do sujeito dessa frase. E quem é o sujeito? Maria Clara. Qual foi a ação que ela executou? Foi de passear. Papai jogou futebol ontem. Quando eu falo papai jogou futebol ontem, qual é a minha ação nessa frase? A minha ação, ou seja, o meu verbo é jogou, que vem do verbo jogar. E quem é o sujeito dessa frase? É o papai. Então, qual foi a ação do papai? Jogar futebol, ou seja, o meu verbo é o jogar. Então, a gente, a princípio, viu ali, né, conseguindo identificar quais são os verbos da frase. E, em seguida, né, a gente viu um pouquinho sobre os verbos no imperativo. Os verbos no imperativo, né, ele tem 3 características principais. Eles expressam um pedido, uma ordem ou uma instrução, né? Então,
a gente sempre, quando for ter verbos no imperativos, a gente vai ter verbos dentro dessas 3 características. Elas vão indicar um pedido, né? Vai dizer, por favor, faça um silêncio. Ele te deu o quê? Fez um pedido para que ficasse em silêncio. Descasque 5 batatas para o preparo das batatas fritas. Quando eu falei ali, descasque 5 batatas para o preparo das batatas fritas, eu tô te dando o quê? Uma instrução do que você deve fazer. E quando eu falo, fique quieta em seu lugar, preste atenção na aula. Quando eu falo ali, fique quieto no seu lugar, o fique tá dando uma ordem, ou seja, o meu verbo do imperativo que indica a ordem. Eu estou indicando uma ordem na qual aquela pessoa tem que cumprir, ou seja, que ela deve ficar sentada naquele lugar prestando atenção na aula, ok? Então você tem nos verbos no imperativo, o importante é que o quê? Que você consiga interpretar as frases. Na interpretação das frases, você vai conseguir indicar, perceber o que aquele verbo está indicando. Fique sentado prestando atenção na aula. Ou seja, aquela pessoa falou, deu o quê? Uma ordem, que ela deve ficar sentada ali. Quando ela fala, por favor, fique em silêncio, ela está fazendo um pedido, né? Por favor, geralmente todos os pedidos vão vir com palavras dentro dessa perspectiva, ou seja, de implorar mesmo alguma coisa. E instrução geralmente tá ali, né, sempre nas receitas, né? Descasque a mandioca, descasque a batata, escorra a água da batata, amasse as 5 batatas, frite, deixe esfriar, e sempre vão ser, como eu falei, palavrinhas geralmente que terminam com a vogal E, que vai indicar verbos no imperativo, ok? Basta você saber fazer a interpretação da frase e entender o que está sendo falado ali. Se é uma ordem, se é um pedido ou se é uma instrução. E a partir daí você vai conseguir adequar cada palavrinha à sua característica principal, ok? Depois de a gente ter estudado o gênero textual receita, a gente estudou o gênero textual cardápio, que também tem aquela função de orientar. Mas aqui o cardápio tem uma função de orientar as pessoas na escolha dos seus pratos quando vão em estabelecimentos comerciais que sirvam, né, qualquer tipo de alimento. E a gente viu, né, que o cardápio ele tem algumas características principais. A gente tem o título, né, o nome do estabelecimento, né, logo em cima no cardápio. A gente vai ter entrada, prato principal, sobremesa e bebidas. Então, um cardápio ele geralmente vai ter essas características. Ele vai vir acompanhado do nome do estabelecimento e vai vir ali descrevendo qual é a entrada que tem naquele restaurante, ou seja, o estabelecimento que vocês forem. Qual é o prato principal? Dentro desse prato principal vai ter as especificações de cada prato. Ele vai trazer o nome do prato e logo embaixo vai estar escrito tudo que compõe aquele prato. Quais são os ingredientes, os tipos de alimentos que estão incluso naquele prato. Vai ter a sobremesa, que também vai descrever todos os ingredientes que foram utilizados, que compõem aquela sobremesa. E vai ter as bebidas, que ali vai estar descrito quais são as bebidas que aquele estabelecimento fornece, ok? E dentro, né, do cardápio a gente aprendeu um pouquinho sobre alguns tipos de comidas, né, típicas dessa época do ano, né, de festas julinas, né, e a gente estudou alguns pratos típicos, como a feijoada, estudamos um pouquinho sobre a polenta, sobre o torresmo, que são, né, pratos típicos de várias regiões, né, do nosso país dentro dessa temática junina. Logo depois da gente ter estudado cardápios, a gente estudou um pouquinho sobre acentuação das oxítonas. Quando a gente fala acentuação das oxítonas, né, a gente falou sobre o quê? Quando vence a palavra acentuação, nós estamos nos referindo à acentuação gráfica, né?
de uma palavra, dela receber talvez um acento circunflexo, um acento agudo. E quando falamos de oxítonas, nos referimos às sílabas tônicas, que a gente estudou, que oxítona é a última sílaba mais forte da nossa palavra, paroxítona é a penúltima sílaba mais forte de uma palavra, e proparoxítona, que é a antepenúltima sílaba mais forte de uma palavra. Só que aqui a gente vai tratar diferente, foi sobre a acentuação das oxítonas. Ou seja, são aquelas palavrinhas na qual a última sílaba é mais forte, aquela sílaba que eu falei com mais intensidade, que recebe uma acentuação gráfica, seja ela acento circunflexo ou acento agudo, ok? A gente viu que a palavrinha robô, o robô, o bo é a minha sílaba que saiu com maior intensidade na minha pronúncia. E logo, o bo é a última sílaba. E é a sílaba tônica, né? Ou seja, é a oxítona. Então, essa oxítona, ela recebe um acento circunflexo. Então, se a gente tem a última sílaba mais forte e a sílaba ainda recebe acentuação gráfica, ou seja, ela vai ser uma oxítona acentuada. Assim como a palavra café. Quando eu falo café, o fé saiu com maior intensidade na minha pronúncia. Ou seja, a minha última sílaba dessa palavrinha é a minha sílaba mais forte. Se ela é minha última sílaba, então ela é oxítona. Só que essa oxítona também recebeu acento. Então ela é classificada como uma oxítona acentuada. Assim como a palavra bebê. O B da última sílaba, ela é a mais forte, ou seja, é a sílaba tônica. E logo é classificada como oxítona. Porém, essa oxítona recebe acentuação gráfica. Ou seja, então aqui eu tenho uma oxítona acentuada. Toda vez que eu tiver uma palavrinha e a minha última sílaba ela for a mais forte, ela vai ser considerada como oxítona. E se ela receber também acentuação gráfica, ela é classificada como uma oxítona acentuada. Não vamos esquecer que não são todas as palavras oxítonas que são acentuadas. São somente algumas. Mas você tem que ficar atento quais são as palavrinhas que vai receber acentuação gráfica, ok? Depois da gente ver um pouquinho, né, da acentuação das oxítonas, relembramos um pouquinho sobre sílaba tônica, fizemos uma atividade super interativa no nosso livro, fizemos algumas atividades, algumas folhinhas de atividades que também relembraram sobre isso. A gente aprendeu também sobre podcasts de receitas, né? Que também é um tipo de gênero textual, que é um tipo de gênero textual de registro. Antigamente, né, as nossas mães, as nossas avós, elas registravam as receitas em um caderninho. E com o avanço tecnológico, né, de vários aparelhos digitais que nos proporcionam uma facilidade tremenda, a gente começou a ter essas receitas gravadas em áudios, para que você possa, né, ter acesso a isso em futuras gerações e com meios tecnológicos atuais, que pode estar no computador, pode estar no celular, a gravação dessa receita. Tanto que vocês fizeram, né, uma atividade, né, que eu solicitei, que vocês gravassem uma receitinha que vocês conhecessem ou que vocês fossem fazer, né, essa receitinha junto com a mamãe e gravasse todos os ingredientes e preparo dessa receita. E a gente entendeu que isso é um podcast, ou seja, é uma gravação de uma receita. E por fim, né, na nossa última aula, a gente aprendeu sobre flexão em gênero e número. A gente aprendeu que as frases, elas podem variar de acordo com o gênero, ou seja, masculino e feminino, e de acordo com o número, ou seja, plural e singular. Quando eu tenho uma frase, as meninas conversaram sobre seu dia a menina conversou sobre seu dia com sua mãe.
Se eu pedir para fazer a flexão em número, eu vou passar do singular para o plural, ou seja, a minha frase vai ficar: as meninas conversaram sobre o seu dia com suas mães. Então aqui eu tive o quê? O acréscimo do S, ou seja, me referindo a mais de um ser nessa frase. Se era a menina, passou a ser as meninas. Se era a mãe, passou a ser as mães. Mas eu falei também que a gente tem que ver outras palavrinhas que possam flexionar nessa palavra. Ou seja, geralmente a gente tem que estar atento se o verbo também vai precisar de flexionar. Não era conversou? Para que a frase tenha concordância e sentido, a gente também tem que flexionar esse verbo. Então, passou a ser conversaram. Porque a frase tem que fazer sentido. Porque se eu falar as meninas conversou com suas mães, não tem sentido, não tem concordância a frase. Então eu preciso trocar o conversou, né? Flexionar o conversou por conversaram. Ok? E se eu pedir para você fazer essa flexão em gênero, né? A frase inicial sendo: a menina conversou sobre seu dia com sua mãe. Com a flexão em gênero, né? Eu tenho que passar do feminino para o masculino. Ou seja, vai ficar: o menino conversou com seu pai, conversou sobre seu dia com seu pai. Ou seja, que eu tive uma flexão em gênero. Eu passei do masculino para o feminino. Ou seja, a menina passou a ser o menino. Ou a mãe passou a ser o pai. Então aqui eu tive uma flexão de gênero. Ok? Se eu pedir essa frase para você passar ela fazendo a flexão em número, ficaria como? Era: o menino conversou sobre seu dia com seu pai. Como eu ficaria com a flexão em número? Os meninos conversaram sobre seu dia com seus pais. Ou seja, aqui eu tive o quê? A flexão em número. Eu passei para o plural. O menino passou a ser os meninos. Seu pai passou a ser seus pais. E a gente também teve a flexão do verbo. Conversou passou a ser conversaram. Então a gente tem que ler a frase para entender se a frase tem concordância, se ela faz sentido. Se ela não fizer, a gente tem que ler novamente, ver qual palavrinha ali ainda precisa ser flexionada. E geralmente essa palavrinha é o verbo. Então a gente também tem que ficar atento para flexionar o verbo para que se tenha concordância na frase. Então, recapitulando, quando eu falo de flexão em gênero e número, quando eu me refiro em flexão em gênero, eu passo do feminino para masculino ou do masculino para o feminino. Isso vai vir de acordo com a frase que tiver escrita inicialmente. A partir dali você faz a flexão. E se eu falar de flexão em número, eu vou passar do singular para o plural ou do plural para o singular, que também vai depender da frase inicial na qual o exercício vai estar te dando, ok? Então, meus amores, foi essa a nossa revisão de hoje. Foi uma forma de recapitular, né, o que a gente já trabalhou durante essas últimas semanas. E lembrando que o nosso livro, né, as atividades do nosso livro 2 já acabaram. Então aproveitem essa semana para colocar o livro em ordem, ver o que não estudou, abrir o livro, ver quais as atividades que ainda estão em branco, estão sem fazer. Aproveita essa revisão, acessem os vídeos anteriores de cada aula, que vai estar tudo muito mais bem descrito sobre todas as atividades, e tentem fazer cada dever que está sendo solicitado nesse livro, ok? Independente disso, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, vocês sabem que vocês podem me contactar, que eu faço um videozinho explicativo relativo à atividade que vocês estiverem com dúvida, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado e até amanhã com mais uma revisão, ok? Um grande beijo em todos.